Mente, Caráter e Personalidade, volume 2. Seção 17. Psicologia Prática. Capítulo 84. Como tratar as emoções. Não podemos ler os motivos. Lembrai-vos de que não podeis ler o coração. Não conheceis os motivos que determinaram as ações que vos parecem errôneas. Há muitos que não receberam a devida educação. Seu caráter está deturpado e são ásperos e nodosos, parecendo maus em todo sentido. Mas a graça de Cristo pode transformá-los. Nunca deveis pô-los de lado ou levá-los ao desânimo ou desespero, dizendo: você me decepcionou e não procurarei mais ajudá-lo. Umas poucas palavras ditas precipitadamente sob provocações, justamente aquilo que pensamos que eles merecem, pode romper os laços de influência que ligariam seu coração ao nosso. Na vida coerente, a paciente moderação, o espírito calmo sob provocação, é sempre o mais conclusivo argumento e o mais solene apelo. Se tendes tido oportunidades e vantagens que não têm redundado em benefício de outros, considerai isso e sede sempre um professor sábio, cuidadoso e delicado. A fim de que o lacre tenha uma impressão clara e forte do sinete, não atirais este sobre aquele de maneira precipitada e violenta. Cuidadosamente o colocais no lacre plástico e, com calma e firmeza, o apertais até que se tenha endurecido a massa. Tratai de igual modo com as almas humanas. A continuidade da influência cristã é o segredo de seu poder, e isso depende da firmeza com que manifestais o caráter de Cristo. Ajudai os que cometeram faltas, relatando-lhes vossas experiências. Mostrai como, ao cometerdes erros graves, a paciência, bondade e auxílio de vossos cobreiros vos deram ânimo e esperança. Contendendo com uma força que cativa corpo, espírito e alma. Está se apoderando do mundo em muitos sentidos, uma intensidade qual nunca dantes se viu. Nos divertimentos, no ganhar dinheiro, nas lutas pelo poderio, na própria luta pela existência. Há uma força terrível que absorve o corpo, o espírito e a alma. Em meio desta corrida louca, Deus fala. Ele nos ordena que fiquemos à parte e tenhamos comunhão com Ele. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmos 46, verso 10. A cura de males espirituais. Este mundo é um vasto hospital, mas Cristo veio curar os enfermos, proclamar liberdade aos cativos de Satanás. Era em si mesmo saúde e vigor. Comunicava sua vida aos doentes, aos aflitos, aos possessos de demônios. Não repelia ninguém que viesse receber seu poder vivificador. Sabia que os que lhe pediam auxílio haviam trazido sobre si mesmos a doença. Todavia não se recusava a curá-los. E quando a virtude provinda de Cristo penetrava nessas pobres almas, sentiam a convicção do pecado, e muitos eram curados de suas enfermidades espirituais, bem como das do corpo. O Evangelho possui ainda o mesmo poder, e por que não deveríamos testemunhar hoje idênticos resultados? Humanas às mãos de anjos. Agentes humanos são as mãos de instrumentos celestiais, pois os anjos celestiais empregam mãos humanas no ministério prático. Instrumentos humanos como auxiliares manuais devem pôr em ação o conhecimento e usar os recursos dos seres celestiais. Unindo-se com esses poderes que são onipotentes, somos beneficiados por sua mais alta educação e experiência. Assim, ao tornarmos-nos participantes da natureza divina e afastarmos de nossa vida o egoísmo, são-nos concedidos talentos especiais para nos ajudarmos mutuamente. Esta é a maneira do céu de comunicar poder salvador. As partes humana e divina em ocasiões de atrito. Sempre o Senhor confere a um instrumento humano a sua obra. Eis aí a cooperação humana e a divina. Eis o homem trabalhando em obediência à luz divina concedida. Se Saulo tivesse dito: Senhor, não estou nada inclinado a seguir tuas específicas direções para operar minha salvação, então poderia o Senhor ter deixado a luz brilhar sobre Saulo 10 vezes e teria sido inútil. É a obra do homem cooperar com o divino.
E é o mais árduo e severo conflito, o que se apresenta com o propósito e a hora da grande resolução e decisão do humano de inclinar a vontade e a direção à vontade e direção de Deus, confiando nas graciosas influências que o acompanharam toda a vida. Ao homem compete a obra de ter inclinação, porque Deus é quem efetua em vós, em nós, tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Filipenses 2, verso 13. O caráter determinará a natureza da resolução e da ação. O efetuar não está de acordo com os sentimentos ou a inclinação, mas com a conhecida vontade de nosso Pai que está no céu. Segue e obedecei a guia do Espírito Santo. Falai no poder de Deus. Quando alguém vos pergunta como vos sentis, não penseis em qualquer coisa triste para contar a fim de atrair simpatia. Não faleis de vossa falta de fé e de vossas aflições e sofrimentos. O tentador se deleita em ouvir palavras assim. Quando falais em assuntos sombrios, estais a glorificá-lo. Não nos devemos demorar no grande poder de Satanás para nos vencer. Entregamo-nos muitas vezes em suas mãos por falar no poder dele. Falemos, ao contrário, no grande poder de Deus para ligar aos seus todos os nossos interesses. Falai no incomparável poder de Cristo e de sua glória. Todo o céu está interessado em nossa salvação. Os anjos de Deus, milhares de milhares e miríades de miríades, são comissionados a ministrar aos que hão de herdar a salvação. Eles nos guardam do mal e reperem os poderes das trevas que nos estão procurando destruir. Não temos nós motivo de ser a todo momento agradecidos, mesmo quando existem aparentes dificuldades em nosso caminho? Não falar em sentimentos negativos. Se não vos sentes satisfeitos e alegres, não faleis dos vossos sentimentos. Não anuvieis a vida dos outros. Uma religião fria e sombria jamais atrairá almas para Cristo. Afasta-as dele para as redes que Satanás lança aos pés dos transviados. Em vez de pensar em vossos desânimos, pensai na força de que podeis dispor em nome de Cristo. Que vossa imaginação se fixe nas coisas invisíveis. Que os pensamentos se dirijam para as evidências do grande amor de Deus por vós. A fé pode sofrer a prova, vencer a tentação, suportar o insucesso. Jesus vive como nosso advogado. Tudo que nos assegura sua mediação nos pertence. Sorrisos e palavras animosas. Se olharmos para o lado brilhante das coisas, acharemos bastante para nos fazer animosos e felizes. Se dermos sorrisos, eles nos serão devolvidos. Se pronunciarmos palavras animosas, agradáveis, elas de novo nos serão dirigidas. Quando os cristãos se apresentam sombrios e deprimidos, como se pensassem não ter amigos nenhuns, dão da religião uma impressão errada. Em alguns casos, tem-se entretido a ideia de que a alegria seja incoerente com a dignidade do caráter cristão, mas tudo isso é errado. O céu é todo alegria. A disposição alegre ilumina a vereda. É dever de cada um cultivar a disposição alegre, em vez de acalentar tristezas e dificuldades. Muitos não só se fazem infelizes deste modo, mas sacrificam saúde e felicidade a uma imaginação mórbida. Há nos arredores coisas que não são agradáveis, e no semblante trazem um constante franzir de sobrancelhas que, mais claramente do que palavras, expressa o descontentamento. Estas emoções deprimentes são grande dano à sua saúde, pois, estorvando o processo da digestão, interferem com a alimentação. Conquanto a tristeza e a ansiedade não possam remediar um único mal, podem todavia provocar grande mal. Mas a disposição alegre e a esperança, ao mesmo tempo que iluminam a vereda dos outros, são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Refeições e emoções. Aprendei por vós mesmos o que vos convém comer, que espécie de alimento melhor nutre o corpo, e depois segue os ditames da razão e da consciência. Na hora das refeições deixai de parte preocupações e cuidados.
Não estejais apressados, mas comei lenta e alegremente, com o coração cheio de reconhecimento para com Deus por todas as suas bênçãos. E não vos ocupeis em trabalho cerebral imediatamente depois de uma refeição. Fazei um exercício moderado e dai ao estômago um pouco de tempo para começar seu trabalho. O cultivo de erros estorva a expansão mental. A mente da qual o erro tenha uma vez tomado posse, nunca se poderá expandir livremente quanto à verdade, mesmo depois de uma investigação. As teorias antigas reclamarão reconhecimento. Ficará confusa a compreensão de coisas verdadeiras, nobres e santificantes. Ideias supersticiosas penetrarão na mente, misturando-se com o que é verdadeiro, e essas coisas são sempre envelhecedoras em sua influência. O conhecimento cristão traz sua própria marca de ilimitada superioridade em tudo o que concerne ao preparo para a vida futura e mortal. Distingue o leitor da Bíblia e crente que tem estado a receber os preciosos tesouros da verdade do cético e crente na filosofia pagã. Apegai-vos à palavra, está escrito. Expulsai da mente as perigosas e destruidoras teorias que, uma vez entretidas, prenderão em cativeiro a mente, de modo que o homem não se tornará nova criatura em Cristo. A mente tem de ser constantemente restringida e guardada. Só se lhe deve proporcionar como alimento aquilo que fortaleça a vida religiosa. Poder divino, a única esperança de reforma. À parte do poder divino, nenhuma reforma genuína pode ser efetuada. As barreiras humanas erguidas contra as tendências naturais e cultivadas não são mais que bancos de areia contra uma torrente. Enquanto a vida de Cristo não se torna um poder vitalizante em nossa vida, não nos é possível resistir às tentações que nos assaltam interior e exteriormente. O poder dos agentes celestes tem de combinar-se com o humano. Esta é a única maneira de termos êxito. Não estudar nossas emoções. Não é sábio olhar-nos a nós mesmos e estudar nossas emoções. Se assim fazemos, o inimigo apresentará dificuldades e tentações que enfraquecerão a fé e destruirão o ânimo. Estudar atentamente nossas emoções e dar curso aos sentimentos é entreter a dúvida e enredar-nos em perplexidades. Devemos desviar os olhos do próprio eu para Jesus. Emoções negativas transformadas pelo Espírito de Deus. Quando o Espírito de Deus toma posse do coração, ele transforma a vida. Os pensamentos pecaminosos são postos à margem, renunciam-se aos atos maus. Amor, humildade e paz tomam o lugar da ira, inveja e luta. A alegria toma o lugar da tristeza, e o semblante reflete a alegria do céu. Ninguém vê a mão que ergue o fardo ou contempla a luz que desce das cortes do alto. A bênção vem quando, pela fé, a alma entrega a Deus o próprio eu. Então aquele poder que nenhum os olhos humanos podem ver, cria um novo ser à imagem de Deus. Necessidade de grande sabedoria. Grande sabedoria é necessária no trato das doenças produzidas pela mente. Um coração dolorido, enfermo, um espírito desalentado requerem um tratamento brando. É mediante uma terna simpatia que esta classe de doentes pode ser beneficiada. O médico deve conquistar-lhes primeiro a confiança, encaminhando-os depois ao grande restaurador. Se sua fé pode ser dirigida para o verdadeiro médico e são capazes de confiar em que lhes tomou o caso em suas mãos, isto trará alívio ao espírito, dando muitas vezes saúde ao corpo. Ternura de Cristo ao tratar com mentes. Cristo identifica o seu interesse com o da humanidade. A obra que traz as credenciais divinas é a que manifesta o Espírito de Jesus, que revela seu amor, seu cuidado, sua ternura ao lidar com a mente dos homens. Que revelações viriam aos homens se a cortina fosse aberta e pudesseis ver o resultado de vosso trabalho ao lidar com os que erram e que necessitam do mais judicioso tratamento para não serem desviados do caminho.
Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja se não desvie inteiramente, antes seja sarado. Hebreus 12, versos 12 e 13. Corrente de energia vitalizante. O poder do amor estava em todas as curas de Cristo, e unicamente participando desse amor pela fé, podemos ser instrumentos para a sua obra. Se negligenciamos pôr-nos em divina ligação com Cristo, a corrente de energia vitalizante não pode fluir em abundantes torrentes de nós para o povo. Única fonte de paz permanente. A permanente paz, o verdadeiro descanso do Espírito, não tem senão uma fonte. Foi desta que Cristo falou quando disse: Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus 11, 28. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. João 14, 27. Esta paz não é qualquer coisa que ele dá à parte de si mesmo. Ela está em Cristo, e só a podemos receber recebendo a Cristo. Sua experiência deve ser a nossa. Em Cristo, o grito da raça humana chegava até ao Pai de infinita piedade. Como homem, suplicava ao trono de Deus até que sua humanidade fosse de tal modo carregada com a corrente celestial que pudesse estabelecer ligação entre a humanidade e a divindade. Mediante contínua comunhão, recebia vida de Deus, de maneira a poder comunicar vida ao mundo. Sua experiência deve ser a nossa.